Muito bem, muito boa noite a todos. Nós vamos agora ponderar na palavra do Senhor, ainda seguindo aquele tema do coração do homem pecador. A coisa não é fácil. Nós falamos que o coração do homem representado por alguns animais. Nós falamos do pavão, nós falamos do bode, nós falamos do porco, nós falamos da tartaruga, nós falamos da onça, todos com as suas representatividades nas ações, nas atitudes dos corações dos homens, do coração do homem natural, ou seja, do coração do homem pecador. Hoje nós vamos ver e falar, ponderar a questão da cobra, a serpente. A serpente que foi muito preponderante nesse assunto, né, na mudança, né, do coração do homem, porque na verdade ela foi causou, né, o problema da queda. Ela quem causou esse problema lá, levando o seu fuxico, né, e derrubando a Eva e o Adão da presença de Deus. A serpente enganou Eva no jardim do Éden e destruiu a doce comunhão e a harmonia que existia entre Deus e o homem. Veja a situação, a gravidade. Enganou quem? Eva. Você pode imaginar essa situação, levar em sério a situação. Ela não enganou qualquer uma pessoa. Ela enganou a Eva, que tinha conhecimento de Deus mais do que qualquer um de nós. O que nós supomos é que ela recebia instruções do próprio Deus, juntamente com Adão. Adão e Eva recebia as instruções de Deus todo dia. Diz a Bíblia que ao cair da tarde, Deus visitava o jardim e conversava com eles. Imagina, tá? O próprio Criador do universo estava ali, conversando com eles, tá? Mostrando o seu poder, a sua maravilha. Adão estava verificando as maravilhas de Deus, colocando nome em cada um dos animais que Deus criara. Ele saberia que não era pouco, ele estava muito atarefado de botar nome em animais diversos. Tudo criado por Deus. O próprio Adão e Eva se olhavam e imaginavam: poxa, que maravilha. Aleluia. Ele nos fez perfeito, tá? E deu a eles inteligências maravilhosa, tremenda, a ponto dele poder dar nome aos animais, dando, assim, tipo, tirando da característica de cada um, da fisionomia de cada um. Ele deu de forma que não temos o que reclamar, né? Você olha para a vaca, você vê uma vaca. Olha para um carneiro, você vê um carneiro. Olha para um porco, é um porco. E assim tudo não foi reformada a situação, o nome. Agora, a gente precisa também ver o mal terrível que causou a serpente. O engano é muito forte. Não menosprezemos. Hoje em dia temos pessoas brincando com engano. Tem pessoas aí fazendo do engano sua profissão, né? Tem pessoas aí se divertindo com engano.
fazendo piada, vivendo na arte da mentira, de enganar, de fazer coisas, cantar mentiras, etc. Tudo isso faz parte do pacote do engano. E a Bíblia diz que aí a serpente enganou Eva no jardim do Éden, onde eles estavam ali vivendo uma vida tranquila, sem problema nenhum, sem preocupação nenhuma. Ali não tinha fuxico, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Tinha as árvores frutíferas, tinha os jardins, tinha os animais, e eles não tinham nem que trabalhar, somente colher as árvores, as plantas, as frutas. Imagine a variedade de fruta que tinha naquele jardim. Se é exatamente a variedade, ou parte da variedade que se perdeu bastante, que existe hoje no planeta. Imagine, estavam todas lá juntinho, tá? Então vamos imaginar por aí. Eles tinham todas à sua disposição, lá no jardim, só para colher e comer, tá? E a serpente enganou a Eva, e a Eva, sem necessidade, ela incumpriu, ela cometeu uma desobediência tal que incorrendo na pena de morte. Ela sabia, já tinha sido avisada de antemão, que ao comer deste fruto morreria, tá? Morreria. Mas ela preferiu dar crédito na mentira da serpente do que permanecer na verdade de Deus, que Deus já teria avisado a Eva, avisado a Adão, que não comera daquele fruto, porque certamente no dia que dele comesse, morreriam. Aí a pessoa que lê e que não entende a Bíblia acha uma contradição. Mas eles comeram e não morreram. A serpente estava certa. Morreram sim. Eles morreram espiritualmente, eles foram separados, eles foram expulsos do jardim. Tá? A vida está com Deus. Separado de Deus não há vida. A vida espiritual é Deus. Eles foram separados de Deus e para eles poderem voltar a Deus novamente, teriam que arrepender-se dos seus pecados e reconciliar com Deus. É por isso que Deus, ao julgar aquela causa, ele prometeu a saída. Ele trouxe a saída, que ele disse para a serpente que do fruto da mulher nasceria que a serpente lhe feriria o calcanhar e ele lhe esmagaria a sua cabeça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas causou um prejuízo tremendo. Adão e Eva que o diga, porque eles estavam ali todo dia, tranquilidade total, na comunhão com Deus. Deus ia ao descer da tarde, ele estava lá, conversava, buchinho cheio, tranquilo, paz, não tinha medo de nada, eles dominavam tudo. Era uma vida de maravilha. E esta vida era para prosseguir para sempre. Não ia morrer, não tinha problema, não tinha pecado. Até acontecer esse problema da queda. Tá? Aí vemos que aí Satanás passou a agir. Satanás, o anjo caído, que já era anjo caído, tinha inveja de Adão e Eva, quando os viu reinar sobre o mundo e em união perfeita com Deus, aleluia, ocupando o lugar de Lúcifer. Ora, Lúcifer, por haver pecado contra Deus, se haver rebelado contra Deus, ele foi tirado também, lançado do céu abaixo, na terra. E ele estava ali, e por enquanto, claro, ele era o maior, mas agora ele, ao ver e visitar o jardim, ele viu essa situação de Adão e Eva reinando naquele jardim, sobre tudo, sobre os animais, naquela comunhão
perfeita, plena, e Deus visitando, e ele o invejou. E então, ele, como sendo pai de toda a mentira e de todo o engano, e as suas obras, a sua especialidade é roubar, matar e destruir. Então, ele partiu para cima e não foi difícil cumprir o seu intento. Então nós vemos aqui, impelido pela inveja, Satanás planejou destruir esta maravilhosa harmonia e a sua vida de comunhão com o Senhor. E conseguiu. Conseguiu exatamente através das suas armas terríveis, das suas armas eficazes, das suas armas que ainda hoje em dia ele continua usando e continua sendo eficaz no mundo inteiro. A mentira e o engano. O engano e a mentira são dois irmãos gêmeos ou duas irmãs gêmeas, que seja, para dizer assim, de certa forma simbólica, que eles andam junto e que eles causam estragos terríveis. Não há ninguém que eles não consigam enganar, destruir. Não há ninguém. Você vê que o homem mais sábio dos filhos de mulheres ou das mulheres, que Jesus testemunhou isso, Salomão, ele também foi enganado por o diabo, a serpente antiga. E daí para cá, de lá da queda de Adão e de Eva para cá, todos já nasceram com a semente da queda, da rebelião, da rebeldia em seus corações, porque compraram o pacote de Satanás da mentira de querer ser igual a Deus, de querer ser como Deus, de ser independente de Deus. E plantou o orgulho, parte do orgulho que é próprio dele, que fez com que ele caísse do céu, não pudesse permanecer no céu, porque ele queria ser igual a Deus, não sendo possível, ele como uma criatura de Deus, ele não poderia ser igual a Deus. E assim ele também plantou essa mesma semente do orgulho no coração de Eva e de Adão. E ambos deram os frutos, e os frutos de Adão e Eva também, a descendência dele, que somos nós, viemos com este mal em nossos corações. Uma semente do maligno veio nos corações dos seres humanos por causa da queda, da desobediência. E por isso que o mundo se transformou em um mundo caótico, em um mundo cheio de problemas, cheio de violência, cheio de problemas em gerais, de rebelião, de inveja. Saiu a harmonia do mundo. O mundo ficou sem harmonia, as pessoas sem harmonia. Tá? Então, nós estamos vivendo esta situação, né, no mundo por conta da queda do homem. Ele conseguiu, né, fazer isso. O diabo conseguiu derrubar, conseguiu o seu intento. Então, este mesmo ciúme diabólico e inveja no coração humano destrói a felicidade do coração de alguns ao verem outras pessoas
felizes e vivendo confortavelmente. Tá? Isso é notório. Isso continua acontecendo. Pessoas que vivem perseguindo, vivem causando problema na vida dos outros. Vivem para destruir a felicidade de outros. Pessoas invejosas, quem parará perante elas? Porque as pessoas invejosas, elas são também utilizadas com os outros espíritos da mentira e do engano. Ela se dissimula de diversas formas. Ela é traidora. Ela é uma pessoa que não cheia de capas, né? Então fica difícil para a pessoa saber com quem está lidando. Ela se apresenta para uns de uma maneira, de uma forma, com umas vestimentas, e para outras pessoas com outras vestimentas, e conversa com uma de uma coisa para captar algo dela, para levar para outras, e assim ela tece comentários e coisa para sacar benefício próprio, ou na pior das hipóteses, ela quer destruir. Se ela não puder sacar proveito ou benefício daquela pessoa, ela quer destruir a sua condição equilibrada de vida. O ciúme é duro como a sepultura. Cantares 8:6. Tá? Ciúme é duro como a sepultura. Então, coisa terrível. Terrível, terrível. Então, ele coloca no coração o desejo de destruir a felicidade dos outros. E este desejo, por sua vez, pode levar até aos assassinatos. Tá vendo? Isso acontece muitíssimo, essa questão do ciúme, dos desejos, da inveja, tudo termina em assassinato. Muitas das vezes termina em assassinato. Outras vezes em destruição, outras vezes em loucura, outras vezes em prisões, mas é assim. O prejuízo é fatal e é coisas que nós estamos vendo. São coisas cotidianas, não é algo que se está falando apenas, não é algo só de teórica. Nós não estamos falando de teoria, não. Nós estamos falando de realidade plena, atual e corrente, de muitas violências, de muitos prejuízos, de muitos assassinatos, de muitas coisas que ocorrem, isso em todas as cidades do mundo. E não adianta, todo lugar o pecado tem as mesmas consequências. O pecado leva à morte. Vai para onde vai. Você pode ir para qualquer civilização. O pecado leva à morte. O salário, como diz a palavra do Senhor, o salário do pecado é morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos ver. Isto sucede especialmente entre os cônjuges, tá? Entre cônjuges, o ciúme causa estragos terríveis. Terríveis. Nos negócios e outras ofertas de vida, causa miséria e ira sem fim. Tá? Nos negócios, essa questão da inveja e do ciúme também causa essas coisas, miséria, e causa prejuízos terríveis. Até os obreiros cristãos, e pregadores e ministros não estão isentos
dos ataques do ciúme e devem viver constantemente alerta e ter os corações cheios do Espírito Santo. Tá? É a única maneira de nós nos vermos protegidos, vivermos protegidos dessas armas destrutivas de Satanás. Tá? É buscar em Deus refúgio, é nos alimentar da sua palavra, é pedir a ajuda, a proteção do Espírito Santo para com a nossa vida. Porque senão o homem natural ele nem sequer dá-se conta disso. Ele não dá conta que ele está sendo afetado, está sendo direcionado, conduzido por um espírito maligno, um espírito enganador, porque ele atua de forma bem lenta, de forma camufladamente, ele atua de uma forma quase imperceptível. As pessoas se enganam porque vão de um extremo ao outro. Às vezes as pessoas dizem, não, o diabo só pode ser diabo se ele for com chifre, com olho de fogo, aquela coisa feia. Aí como não é, o diabo só é diabo se ele falar em coisa horrível. E se não é isso, não é um anjo. Se vê o diabo todo bem vestidinho, bonitinho, pensa que é um anjo. Não, não se engane, não seja extremista. O diabo ele pode se disfarçar de anjo de luz, diz a Bíblia. Então, não espere uma característica material, visível, palpável, para você saber que é o diabo que está atuando. Não, como conhecer as obras do diabo e as obras de Deus? As obras do diabo são carnais e elas não edificam o espírito, não edifica para Deus, não glorifica nada para Deus, são injustas. Tá? Tudo que é injusto, tudo que é imperfeito, tudo que é profano, toda mentira, inveja, tudo isso são as obras de Satanás. E embora que ele esteja vestido de linho fino, branquinho, lindinho, louro dos olhos azuis, é diabo. Tá? Não se engane. Você, mulher, você é homem. Ela pode estar como tiver, não se engane. Tá? Veja os frutos. Em Gálatas, fruto da carne e fruto do espírito. E aí você vai ver como você pode se defender. Aqui, como o homem, o obreiro, o servo de Deus pode se defender estando cheio do Espírito Santo. Você que é um homem natural, você que não crê, não tem aceitado Jesus, você não vai andar por esse caminho, não vai ver isso. Então, é muito difícil você perceber que você está sendo manipulado pelos espíritos enganadores. De outra forma, os pensamentos de que Deus está a serviço de um outro servo, mais do que deles, estragará o seu ministério e dará a cabo a sua utilidade para o Senhor. Porque aqui o ciúme e a inveja te destrói o teu ministério. Você não pode deixar e dar ouvido a isso, tá bom? Nós precisamos buscar a presença do Senhor, ser cheio do Espírito Santo. Você que não é crente, busque. Você também pode buscar a Deus. A Bíblia diz que toda alma, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. O Senhor não é propriedade de ninguém. O Senhor não é propriedade de religião nenhuma. O Senhor não fundou nenhuma religião. O Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido e deixou em aberto aquele que vem a Ele, aquele que invocar o nome do Senhor, aquele que quiser seguir a Ele, é só crer nele, negar a si mesmo e seguir, aceitar Jesus e reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida. Aleluia. Pronto, isso aqui é bem fácil de fazer, tá? Você podia ser ateu até hoje,
Ouviu essa palavra, você quer crer no Senhor, creia e aceite Jesus no seu coração, e Jesus lhe perdoa, e você passa a ser uma pessoa salva, e passa a sentir o gozo do Espírito Santo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quero orar para aqueles que ao ouvir esta palavra vão decidir-se por Cristo Jesus e entregar a sua vida a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ore com as suas palavras, confessando que você é uma pessoa pecadora, e de hoje em diante você quer entregar a sua vida a Cristo Jesus. E você receberá o refrigério do perdão da sua alma, aí aonde você estiver. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor amado, por estes momentos, precioso por esta palavra. E eu peço por esta pessoa que, ao ouvir esta palavra, está, Senhor amado, entregando a sua vida a Ti como Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma, que Tu possa, Senhor amado, perdoar os seus pecados, escrever seu nome no livro da vida, ele possa sentir o refrigério do perdão dos seus pecados, onde ele estiver. Senhor amado, escreve seu nome no livro da vida e ajuda ele, Senhor amado, a testemunhar do Teu poder, do Teu amor aos demais. Senhor amado, muito obrigado por esses momentos. Senhor, esta palavra encontra guarida nos corações. Nós te damos graça em nome do Senhor Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido eterno Pai, as doces consolações e o zelo e o gozo do Espírito Santo descanse com a sua amada igreja aqui e em toda a face da terra. E todos digamos amém e amém.